Bom dia. Nesse vídeo eu vou comentar sobre 5 figuras da Revolução Francesa. Marquês de Lafayette, o Abade Sieyès, Maximilien Robespierre, Danton e Marat, né? 5 pessoas aí que tiveram um papel fundamental na nefasta Revolução de 1789, né? Vamos começar então com o Marquês de Lafayette. O que é interessante da vida do Marquês de Lafayette, tido como o herói de dois mundos, é que ele atuou na independência dos Estados Unidos, né? Então, antes da independência dos Estados Unidos, já bem jovenzinho, ele frequentava sociedades de pensamento lá na França. O que eram sociedades de pensamento? Sociedade de pensamento é um termo muito genérico que envolvia tanto lojas secretas, como café, salões, academias, onde as pessoas discutiam novas ideias, né? Então, tanto em cafés, tem até um café lá em Paris que ainda existe até hoje, que se reunia essa turma, que é o Le Procope, lá no Quartier Latin. Então essas pessoas se reuniam em encontros promovidos por gente da elite, sempre gente da elite, né? E aí se discutiam então as ideias iluministas, então ideias de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert, de Montesquieu. Essas ideias eram disseminadas, aliás, conforme explicou muito bem conforme está muito bem explicado no livro que nós lançamos, né, sobre os intelectuais da Revolução Francesa. Então, essas ideias na França eram disseminadas nessas sociedades de pensamento. E o Marquês de Lafayette, então, frequentava esses locais, né? Aí ele acabou se interessando pelos Estados Unidos e foi para lá lutar. Teve ameaça de prisão lá da Inglaterra, porque a Inglaterra, obviamente, não queria apoio francês, né, contra eles. Mas ele acabou chegando no futuro Estados Unidos, na então 13 colônias, lutou lá ao lado do George Washington, fez muitas amizades, muito relacionamento lá, inclusive com Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e outros, né? Então ele ficou muito próximo dos americanos. Só um parênteses, né? As 13 colônias só conseguiram independência por causa do apoio francês e espanhol, né? Que deram uma vantagem decisiva lá para os revolucionários americanos. Bom, isso é outra história. Tendo em vista a importância da história da França, é que nós lançamos a coleção no Caravelas Kids, que tem justamente a história do rei Clovis, do rei São Luís, Santa Joana d'Arc, a Guerra da Vendéia e Napoleão. Clique logo no link na descrição. Aí o Marquês de Lafayette, então, voltou para a França, mantendo um contato estreito com os americanos. Aí os Estados Unidos montou uma embaixada na França, nessa embaixada circulava, né, em outros ambientes Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, né? Thomas Jefferson, aliás, ficou muito próximo dele. E quando o rei convocou a Assembleia de Notáveis para discutir os problemas financeiros da França, o Marquês de Lafayette lá estava discutindo. Aí chegou uma hora que ele propôs então ao rei que fosse convocados os Estados Gerais. Então o Marquês de Lafayette tem muita importância aí na pressão em cima do rei para que o rei convocasse os Estados Gerais. E os Estados Gerais foram convocados, já fazia quantos anos? Mais de 160 anos que não tinham sido convocados. O rei convocou os Estados Gerais, que isso aí acabou gerando a Revolução, né? E o Marquês de Lafayette, então, teve participação ativa. Ele fez parte do Clube dos 30, que era um grupo lá de agitadores, né, que lançava panfletos criticando o antigo regime. Lógico, ele já tinha essas ideias antes, né, nos clubes de pensamento. Então esses panfletos ajudaram a insuflar, né, e despertar as pessoas para uma grande mudança que viria a acontecer na França. Então, o Clube dos 30 teve uma grande importância aí nesse meio. E o Marquês de Lafayette também ajudou num verdadeiro golpe de Estado, quando o terceiro Estado acabou assumindo o controle da situação, acabou mandando, né? E até então, os três estados, o clero, nobreza e terceiro estado, cada um tinha um voto. Então isso discutiu que isso seria injusto e que o terceiro, que deveria ser voto por pessoa e não voto por classe social, né? E o Marquês de Lafayette lutou para que fosse voto
por cabeça, e não por classe social. Isso aí que gerou isso aí que foi o verdadeiro golpe de Estado, né? De Estados Gerais virou poder constituinte. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Aí então o terceiro Estado acabou mandando, né? E comandando a França a partir de então. Foi criada a Guarda Nacional. O Lafayette virou o grande chefe da Guarda Nacional. A Guarda Nacional estava a mando do terceiro Estado para manter a ordem revolucionária, né, nascente, ainda não era a época do terror ainda, né? Estamos falando no começo da Revolução. O Marquês de Lafayette, então, ele foi muito importante aí nesse momento. Outra importância dele é que a Declaração dos Direitos do Homem foi ele que fez o esboço, com a ajuda do Thomas Jefferson, né? Então, daí é importante, daí como a influência, se vê muito claramente a influência da independência dos Estados Unidos no processo revolucionário francês. A Declaração dos Direitos do Homem, vista assim de modo amplo, teve grande influência de Rousseau, né? Também podemos ver influência de Locke, influência do contratualismo e também influência de 1776 lá dos Estados Unidos, né? Também teve influência de Montesquieu, na famosa tripartição dos poderes, né? E quem acabou fazendo o esboço foi o Lafayette. Então ele teve uma importância muito grande. Depois já foi proposta, né, para a Assembleia a aprovação da declaração. Teve algumas mudanças e aí o texto foi aprovado. E como é que o Lafayette depois desaparece aí da narrativa da Revolução Francesa? Por causa de dois fatores, né? Ele era, na realidade, um monarquista, defendia o sistema inglês, ele a princípio não era republicano, né? E aí então houve dois momentos, o rei tentou fugir, né, a chamada fuga para Varennes, e aí o Lafayette foi acusado de negligência, e a turma do Robespierre então resolveu persegui-lo. E o outro golpe, né, que acabou fazendo ele se distanciar dos acontecimentos e posto de lado, foi o chamado massacre no Campo de Marte, que ele então combateu a ala mais radical dos revolucionários, né? Então aí ele caiu em desgraça, né? Os mais radicais, que já estavam ascendendo ao poder, que era ligado aos jacobinos, então colocou ele de escanteio. Ele ainda atuou em guerras contra as coligações, né, porque Frente de Nações, Áustria, Rússia, etc., lutavam contra a França, né? Ele teve uma atuação nisso, acabou sendo preso pela Prússia e aí ele acaba sumindo do comando aí da Revolução, né? Mas no início do processo revolucionário francês, aí de 1789 até 1792, 93, ele teve participação aí fundamental, por isso que eu quis comentar sobre o nome dele. Aliás, ele foi preso em 1792, então de 1789 a 1792 ele teve grande influência no processo revolucionário. Agora vamos para outra figura, o Abade de Sieyès, né? Triste figura, né? Abade de Sieyès. O Abade de Sieyès teve uma importância capital por causa do texto O que é o Terceiro Estado, né? Ele já tinha publicado antes, em 1788, um ensaio sobre os privilégios, né? Defendendo então mudanças, igualdade, etc. e tal, né? E ele, muito inspirado no Locke, no Rousseau e no contratualismo, ele então criou a noção do poder constituinte. E é que tem aí a grande importância do Sieyès, tanto do ponto de vista lá na Revolução Francesa, como na teoria do direito, né? Então, essas ideias aí que sustentaram a criação do conceito de poder constituinte já estavam lá em Locke, já estavam em Rousseau, mas ele acabou dando uma definição prática e um conceito que pegou, né? Então, poder constituinte é usado em tudo quanto é lugar, inclusive no Brasil, né? Então, o que diz isso, né? Diz que o poder constituinte ele não está sujeito a nada, não está sujeito à tradição, não está sujeito às leis de Deus, não está sujeito a um poder anterior a ele, não está sujeito a nada. Ele pode criar o direito do nada,
Com base em quê? Com base no povo, com base num contrato, com base na vontade geral. Quando se fala num base que a sociedade pode, então, criar novos contratos ao longo da sua história por causa de determinadas mudanças, é uma ideia contratualista que remete muito a Locke e também a Rousseau. Quando se fala, não, tem que respeitar a vontade geral da nação, a vontade geral da nação é que manda, não está sujeita a nada, nem a Deus, nem tradição, nem direitos adquiridos, nem nada, pode criar coisa do zero, né? Então é bem a cara de Rousseau. Então a Abad CIS se baseou principalmente nessas duas figuras, Locke e Rousseau. E esse poder constituinte, ele é curioso, a Revolução Francesa, ela pariu tanto o liberalismo, né, as democracias modernas, as que nós vivemos hoje, como também deu base para os totalitarismos modernos, né? Por exemplo, Revolução Russa, nazismo, etc. Tudo tem uma cara principalmente do período do terror, que daqui a pouco nós vamos falar, quando nós vamos comentar do Robespierre, né? E o que tem a ver o poder constituinte com tanto a democracia liberal com os sistemas totalitários? Tem por quê? Se o poder constituinte não está adstrito a nada anterior, ele pode gerar, então, uma democracia liberal, né? Na qual, então, se elege deputados, senadores, que têm ampla autonomia e liberdade para fazer as leis que quiserem, né? Redigir uma nova Constituição e daí tantas leis derivadas, qualquer lei que a pessoa possa pensar lá num congresso do mundo inteiro, o deputado pode pensar em levar para aprovação. Então o Brasil, por exemplo, teve vários poderes constituintes ao longo da história. O último foi a 1988, quando foi aprovada se iniciou a Assembleia Constituinte, cujo fundamento está lá o Abad de CIS, do poder constituinte originário, que não está vinculado a nenhum outro. Então ele cria uma nova ordem jurídica, uma ordem jurídica baseada, então, no liberalismo, em novas regras e tal. Então essa visão desse lado foi criação da Revolução Francesa. O outro lado, totalitarismo, também se justifica pelo poder constituinte, também se justifica pela vontade geral do Rousseau. Por quê? Porque aí se pega, por exemplo, Lênin. Então, Lênin, inclusive, foi aplicado lá em 1917. Teve uma primeira Assembleia Constituinte, depois aí o Lênin dissolveu ela e com base na povo, sempre base no povo, na vontade geral da nação, com base nos sovietes, né, dizendo que todo o poder tem que vir dos soviéticos, eles são os legítimos representantes e a alma da nação russa. Então, com base nos sovietes, então ele dissolve a Assembleia Constituinte e cria uma nova estrutura jurídica, né? Lá então no processo revolucionário iniciado em 1917 na Rússia, que instalou um regime totalitário. Então, o regime totalitário também é baseado num poder constituinte que não está sujeito a nenhum outro, só que cria então a figura do grande líder, que é então o intermediador, o revelador, o procurador da vontade geral, e ele pode fazer tudo. Então Lenin pode fazer tudo porque ele representava a nação. Stalin podia fazer tudo porque ele que representava os valores da nação. E nem aplicado para Hitler. Então, vontade geral do povo alemão e tal. Então ele é o representante disso, ele que representa essa vontade do poder alemão. Então o poder constituinte, na realidade, ele pode dar tanto origem às democracias liberais, que boa parte do mundo, que faz boa parte dos governos do mundo, como também regimes totalitários. É bem curioso, né, como a Revolução Francesa criou as duas vertentes opostas, saindo do mesmo ramo, né? O Abad de CIS, ele tem uma longa vida aí de sobrevivência política, né? No final da vida ele tem a famosa frase dele: eu venci, eu sobrevivi. Ele acabou sendo muito esperto, né? Ele atuou bastante. Quando chegou no terror, ele desapareceu. Depois ele apoiou o 9 Termidor, depois apoiou o 18 de Brumário. Quer dizer, era um fulano extremamente esperto, que soube agir bem
aí nos bastidores, conseguiu se proteger no tempo do terror. Agora, a grande contribuição dele, tanto para o direito como para a Revolução, foi a teoria, então, do poder constituinte, que também foi aplicado como desculpa na própria Revolução Francesa, quando foi aprovada lá a Constituição. O grupo lá do Robespierre suspendeu a Constituição porque não dá, temos um período de exceção e tal, e aí vai começar o terror. Com base em quê? Com base na vontade geral do povo, com base justamente no poder constituinte e tal. Então, Obade de Seiyes é uma pessoa que tem que ser estudada. O que é o Terceiro Estado é um texto fundamental, absolutamente obrigatório para entender o mundo moderno, né? Impressionante. Outra figura aqui, triste, né? Essa não... Bom, vamos deixar ele para depois, o Robespierre. Vamos falar um pouco do Marat, então. O Marat era a figura que tinha mais sede de sangue lá na Revolução Francesa, era impressionante. O Marat, ele nasceu na Suíça, né? Ele era médico, ele tinha uma ambição de entrar na Academia de Ciências. E lá ele encontrou um opositor, o famoso Lavoisier, né? Então, o Lavoisier, o grande químico, um dos nomes mais famosos da química, né, foi opositor do Marat. E o Marat ficou com ódio dele, despertando uma sede de vingança enorme, né? E quando o Marat conseguiu reunir poder, né, junto com os jacobinos, o grupo dele, ele então pediu a morte do Lavoisier, e conseguiu, né? O Lavoisier foi morto na guilhotina pela Revolução. Então era um homem extremamente vingativo, horroroso, um demagogo de mão cheia. Ele ficou muito popular, né, em Paris com o jornal que tornou famoso, e todo mundo ficou com medo dele por causa do Amigo do Povo, né? Sempre esses nomes demagogos, demagógicos, né, de defesa do povo, da vontade geral, é tudo a mesma história, né? Amigo do povo, né? Até parece que ele era amigo do povo. Ele mesmo chegou num momento que ele queria alguma vantagem lá no lugar, ele estava remetendo a relações dele com a nobreza e tal. Quer dizer, um fulano horroroso. Antes da vinda do terror, ele já declarava que tinha que morrer gente na França. Então, ele começou lá com um número lá no discurso: precisamos matar, tem que morrer pelo menos umas 500 pessoas. Tem que morrer. Ele tinha sede de sangue. Aí depois, avançando no discurso, em outro momento ele falava: não, tem que matar pelo menos umas 1000. Aí até que no final do discurso, antes dos massacres de setembro de 1792, ele chegou num número lá: 250 mil, 260 mil franceses têm que morrer pelo bem da civilização. Ele ajudou a insuflar as massas para os massacres de setembro, né? Ele, como no começo, né, ele acabou sendo perseguido pelas oposições extremas dele, ele ficou muito ligado ao sans-culottes, né, e manipulação da população, e acabou sendo perseguido pela polícia, pelos grupos mais conservadores, então ele tinha que se esconder lá nos esgotos de Paris, e com isso ele ficou com problema de pele, e ele tinha que ficar muito tempo na banheira, né? Então ele recebia amigos, trabalhava na banheira, né? Ele tinha uma aparência desagradável, também cheirava mal, então ninguém queria ficar perto dele, né? Conta-se uma versão que a direita e a esquerda teria sido criada por ele, pelo Marat, que aí quando teve a reunião da Assembleia, né, ele sentou-se à esquerda do presidente da Assembleia, e aí o grupo dele sentou-se à esquerda, e o grupo da direita, que tinha horror e o grupo opositor, ele que tinha horror a ele, sentou-se à direita do presidente da Assembleia. Então, uma versão diz que ele foi o criador do termo esquerda e direita, sem saber, óbvio, né? Ele acabou sentando à esquerda do presidente da Assembleia. O fato, então, que ele era uma pessoa horrorosa, pessoa da revolução, embora não foi ele que tenha sido o principal vetor do terror, mas os discursos dele já anteciparam, né, o que via a ser o período do terror na França, né? Então ele ficou imortalizado, né, porque ele foi assassinado na banheira por uma girondina, Charlotte Corday, que disse que matei um para que 1000 não morresse. Alguma frase similar ela acabou dizendo. Então ele foi assassinado na banheira.
Aí tem um quadro famoso que pintaram Marat assassinado na banheira e tal. Mas é uma triste figura, horrorosa, né? E um dos nomes mais famosos aí da Revolução. Outro, Danton. Esse, então, acho que depois do Robespierre, acho que ele é o nome mais famoso da Revolução, né? O Georges Danton. Georges Danton era um tipo alto, corpulento, cabeça grande, cabeça meio deformada, porque quando jovem ele tinha caído, acho que um boi pisou em cima dele, então ele tinha uma cara meio estranha. Mas ele era eloquente, ele era um grande, fazia grandes discursos, chegou a ter um subgrupo, né, os dantonistas, né? Só que os críticos diziam, os dantonistas criam problemas que não conseguem solucionar, querendo dizer que eles eram só bons de conversa e não eram valentes para na hora do vamos ver, né? Ele acabou ficando próximo, né? Foi das alas mais radicais ele foi da ala mais radical, melhor dizendo, que era dos jacobinos. Ele tinha antes mesmo, ele tinha um grupo chamado Clube dos Cordeliers, que era extremamente radical, e ele, como ele era um demagogo, então ele conseguia circular, se tornou muito popular, né? Então o Danton fazia discurso, levava a Assembleia, procurava apoio popular para isso e para aquilo, né? Extremamente carismático. Ele também se mobilizou, ele também foi um dos principais incentivadores lá do massacre das Tulherias, né, em 1792, se tornou ministro da Justiça, né? Ministro da Justiça naquela época significava fazer a maior quantidade de injustiças possíveis. Ele era um dos principais nomes dos radicais da Revolução Francesa. Só que, curiosamente, em 1793 ele dá uma guinada radical, né? Radical, dá uma uma guinada radical, vamos colocar, né, nesses termos, né? Até certo ponto meio misterioso. Ele que era um dos grandes incentivadores, terror, matar, ministro da Justiça, fazer os maiores absurdos, chegou em 1793 ele deu uma guinada. O que foi essa guinada dele? Há mais de uma hipótese. Uma é por causa da esposa. Ele primeiro teve um primeiro casamento, a esposa faleceu e ele casou de novo, né? Uma jovem, ele tinha uns 33, 34 anos quando ele casou de novo, né? E a nova esposa dele, que era jovem, tinha 16 anos, eu acho, a Louise Gély, ele se casou com a Louise Gély, só que aí tem uma questão muito interessante. A Louise Gély era de família muito católica, o pai dela era funcionário público e extremamente católico, a ponto de ser ligado aos padres refratários, né? Quando teve a Constituição Civil do Clero, houve um grande racha, né, entre os padres. Então teve os padres jurões, que juraram a Constituição Civil do Clero, que foi condenada por Roma e tal, um absurdo do ponto de vista católico, e os padres refratários, que não juraram a Constituição Civil do Clero. Aí poderiam falar, o que isso tem a ver? É só uma burocracia? Não. Padres refratários corriam risco de morte. E quem ficasse ligado aos padres refratários também corria um risco de morte. E a família da Louise Gély, a família Gély, era ligada aos padres refratários. Mas o pai, num lance muito corajoso, exigiu para o casamento que a filha se casasse com o Danton, um padre refratário. O Danton aceitou, significando o quê? Ou o casamento o fez mudar de ideia, ou foi então o efeito de uma mudança que ele já estava querendo fazer. O fato é que, quando ele se casou no segundo casamento, com a Louise, ele já era um homem diferente. Então ele passou a ter discursos mais moderados, passou a confrontar então o grupo do Robespierre, e aí começou a gerar uma tensão. Inclusive, tem lá, né, se discute, os estudiosos comentam, né, sobre o duelo entre Danton e Robespierre. E aí o Danton era muito amigo do Desmoulins. Na realidade, o Desmoulins era amigo do Robespierre na juventude. Aí eles acabaram se distanciando. O Desmoulins acabou adotando posições mais moderadas e aí ficou ligado ao Danton nessa segunda fase. E o Robespierre manteve as visões mais radicais, né? Aí eles foram sempre acusados de traidores, né?
e tal, e ele acabou então perdendo a disputa com Robespierre, e o Danton acabou sendo guilhotinado. É acreditado ele, embora haja contestação, que ele teria dito que a revolução devora os seus próprios filhos, assim como Saturno na mitologia grega, né? Muito bom. Agora vamos então para a última figura e a mais detestável e horrorosa figura, que é o Robespierre. Nossa, esse homem é um demônio completo, né? Ele era advogado, ele era inteligente, estudioso, por ironia do destino ele recebeu um prêmio, né, pelo seu desempenho das mãos do Luís XVI e da Maria Antonieta, veja só. Ele chegou até aula com D'Alembert, né, o mesmo que ajudou a fazer a enciclopédia junto com Diderot. Ele virou adepto radical das ideias do Rousseau, o grande pensador que mais influenciou Robespierre foi o Rousseau, e ele então começou a se destacar pela quantidade de discursos que ele fazia. Então chegou lá no Clube dos 30, fazia 200 discursos. Chegou lá na Assembleia, fazia mais 200 discursos, né? Então no comecinho do processo revolucionário ele não era dos líderes. O Lafayette, muito mais importante, tal. O Sieyès, um grande teórico do poder constituinte, o Robespierre era apenas mais um. Porém, quando a revolução começa a se radicalizar, o Robespierre ascende, né? E ele vai ter realmente, vai ser ele que vai encarnar, ser o homem do terror, né? Quando então vem o período do terror, a Constituição é suspensa, é feita suspensa com base, sempre com base no povo, nos inimigos da nação, para defender o bem da república e tal, e aí entra um conceito bem que vai ser aplicado pelos regimes totalitários do século XX. Então, o Robespierre e outros defenderam o seguinte: olha, a república é o bem para a nação. Então, todo mundo que for contra a república tem que morrer. Então, eles diziam que o terror, eles que usavam a palavra terror, quando se fala período do terror, não é um nome dado depois, olha, analisando o período histórico, chegamos à conclusão que o nome bom é terror. Não, eles que deram o nome de terror. Diziam que o terror era virtude, né, e que para o bem da república, todo mundo que for contra é inimigo da nação e tem que ser eliminado, é inimigo do povo. Esse termo, inimigo do povo, inimigo da nação, nós somos o certo, nós somos aqueles que compreendem a verdade, nós somos virtuosos, exatamente essa visão que tiveram Lenin, Stalin, Fidel Castro, Mao Tse Tung e outros, né? Então, entre os revolucionários comunistas do século XX, era muito comum o uso inimigo do povo, e quem é inimigo do povo deve ser condenado à morte. Olha, essa ideia é da Revolução Francesa, essa ideia é do Robespierre, né? E o Robespierre se baseou em Rousseau, porque a vontade geral é que manda do povo. Ele também ficou muito seduzido pela ideia do que o Estado, o governo, o Estado, corrompe o homem. Então, o homem, segundo Rousseau, né, o homem nasce bom, e é o Estado, o governo, que corrompe o homem. O Robespierre era fanático, adepto dessa ideia. Então, se o Estado, na visão dele, o antigo regime, o povo estava passando necessidade, o povo estava cometendo crime, a França não era boa por causa do antigo regime. Se a gente muda o antigo regime e cria uma república, então aí o povo vai passar a ser bom, aí não vai ter mais crime, aí vai ser todo mundo feliz, ninguém vai ter mais dor de cotovelo. Então era essa visão do Rousseau, ele tinha uma visão revolucionária com base nas ideias. O Robespierre tinha umas ideias revolucionárias com base nesses dois conceitos de Rousseau, da vontade geral e do Estado que corrompe. Se é o Estado que corrompe, vamos mudar o Estado, criar do zero, né? E aí então criamos gera uma nova sociedade perfeita, vamos gerar um novo homem, conceito de novo homem, de revolução sendo necessária para fazer o bem, de inimigo do povo, tudo é ideia da Revolução Francesa, principalmente ligado ao Robespierre. Então aí quando começou o grupo de terror, e quando se lê o grupo de terror, era o grupo do Robespierre que mandava, então foi a Revolução Francesa atingiu a sua fase mais radical com pontos inacreditáveis, que foi a famigerada, né, lei dos suspeitos, que foi depois modificada para pior, que é difícil piorar a lei dos suspeitos, né? Olha que é difícil piorar
a lei do suspeito. Conseguiram piorar com a lei pradial, né? Na realidade, a lei do suspeito passou para a história como lei do suspeito, mas na verdade é um decreto. Aí a lei pradial é que teria sido a lei para valer, mas passou para a história como a lei dos suspeitos. A lei dos suspeitos e depois com a correção com a lei pradial, coisa inacreditável. Parece que é um filme de terror, como é que a França chegou nesse ponto. Então, se inverteu a presunção de inocência na França. Então, a pessoa não era o acusador que tinha que provar que o outro era culpado. A pessoa acusada é que tinha que provar que era inocente. E depois havia critérios de suspeição. Então, se o fulano era nobre, pronto, já imediatamente ele é culpado. Se ele foi funcionário público, culpado não, ele é suspeito. Se ele tinha, não sei, contatos com alguém que era republicano, também ele era suspeito. Aí se tornou um clima de denuncismo na França impressionante. Fulano ia com a cara do vizinho, denunciava o vizinho por comitê revolucionário que o vizinho era antirrepublicano. Pronto, ia lá, os comissários prendiam o fulano e ele era levado por um tribunal revolucionário. Esse tribunal revolucionário, depois da lei pradial, o acusado não tinha direito a advogado de defesa, não prestava depoimento, e se o júri, que era sempre formado por radicais, o considerasse culpado sem exame de nenhuma prova, ele poderia ser condenado à morte. Só havia morte ou absolvição. Não havia, por exemplo, dar uma pena intermediária, 1 ano de cadeia, banimento, outras penas. Não, era absolvição ou morte. Então, se pegar esse exemplo, o cara lá, olha, você foi acusado de ser antirrepublicano. Pô, mas eu quero um advogado, quero me defender. Não pode. Vai preso. Aí o dia do julgamento, o júri olha para a cara do fulano, ele é contra a república mesmo, está condenado à morte. Sem brincadeira, era assim. A pessoa não tinha direito nenhum a nada. No auge, lá depois da lei pradial. Uma coisa assim horripilante, a coisa das leis mais absurdas da história. Esse sistema lembra os processos de Moscou, processos de Havana e outros processos da Europa Oriental. Tem muito da lei dos suspeitos, né? Então pegava lá processo de Moscou, no tempo do Stalin, acusação lá anti-revolucionário contra o povo soviético, igualzinho a Revolução Francesa. Aí faziam provas forjadas e tal, aí condena a morte, acabou. Cuba, os processos de Havana, igualzinho, mesma lógica. Cuba teve uma lei, inclusive, com o nome, como é que era o nome? Lei da periculosidade pré-delitiva, né? Também com tipos previamente, com pessoas que supostamente seriam contra a Revolução Cubana e que aí já poderiam ser presos com base nisso, igualzinho a lei dos suspeitos. Então, a Revolução Francesa, ela deu a base para os regimes comunistas do século XX, inclusive o terror, né? Então, quando o Trotsky elogiou o terror como meio para atingir o socialismo, olha lá a origem, terror do Robespierre. Né? Mas como a Revolução estava devorando seus próprios filhos, acaba havendo o Robespierre acaba caindo em desgraça, perde um grupo de apoiadores dentro da planície, né? Tinha lá a montanha, né? Tinha os grupos mais radicais. Antes disso, uma questão interessante, a coisa do partido único também foi criada aí, né? Não com o mesmo nome. Quando os jacobinos, então, quando eles acabam controlando então a convenção, eles expulsam os girondinos, né? Então, eles acabam controlando e estabelecendo um pensamento único e uma espécie de partido único. Né? Então, por exemplo, o Pirene, quando comenta sobre a Revolução Francesa, diz que nesse momento nasceu o Partido Único, exatamente como aconteceu os partidos únicos dos comunistas. Né? Então, eles se tomam conta do governo, expulsam todo mundo que pensam contra eles. Né? Mesma coisa que foi a manobra dos jacobinos contra os girondinos. Né? E, aliás, essa coisa que se tem hoje na sociedade, né? De aquele grupo que manda, que quer impor uma agenda para os outros, e todo mundo que for contra essa agenda é acusado de ser fascista, essa ideia já está lá na Revolução Francesa. Então, os jacobinos é que estabeleceram isso. Todo mundo que for contra nós, por tabela é contra a República, por tabela é contra
a nação francesa logo tem que ser eliminado. Então eles criaram nós e eles criaram, ninguém pode pensar diferente de nós, é igualzinho essa mentalidade que está tendo hoje no mundo e também no Brasil. O grupo que manda acusa todo mundo que não pensa igual ele de ser fascista. A lógica é bem a lógica do Robespierre, tá lá. Então, aí o Robespierre perdeu o apoio de um grupo que ora era com os girondinos, ora dos jacobinos, e também de ex-jacobinos, né, já que, ao contrário do que às vezes é divulgado, o período do diretório era feito por ex-jacobinos, né, e não por girondinos. Não vou entrar em detalhes, o Robespierre acaba perdendo o poder, e ele é guilhotinado em julho de 1794, eu acho que no mesmo dia, um dia depois, o Saint-Just, braço direito dele, outro homem do mal, também é executado, né? Então, só para esse vídeo aqui, para ressaltar essas 5 tristes figuras que, então, ajudaram aí, foram fundamentais na nefasta Revolução Francesa. Vamos ficando por aqui. Obrigado.